Perfeito. Vamos retomar, então, a partir desse trecho. Seguimos com o nosso padrão, que é o seguinte: querem comentar, pontuar? Abram câmera, ergam a mão, peçam a palavra que será concedida. Vamos lá. Especificamente, essa falta tem os seguintes fundamentos. Em primeiro lugar, a paciente retém, consciente e propositadamente, uma parte daquilo que lhe é bem conhecido e que ela deveria relatar, proveniente dos motivos ainda não superados da timidez e do pudor. Discrição quando há outras pessoas em jogo. Essa seria a parcela da insinceridade consciente. Em segundo lugar, uma parte de seu saber anamnésico, de que a doente normalmente dispõe. Não lhe ocorre durante o relato sem que a doente utilize a intenção de retê-lo. Parcela da insinceridade inconsciente. Em terceiro lugar, nunca faltam as amnésias verdadeiras, lacunas da memória, nas quais entraram não apenas lembranças antigas, mas inclusive recentes. E tampouco faltam as confusões de memória formadas secundariamente para preencher essas lacunas. Quando os próprios acontecimentos são preservados na memória, alcança-se com a mesma segurança a intenção subjacente às amnésias, eliminando-se uma ligação, e a ligação é rompida da forma mais segura se for alterada a sequência cronológica dos acontecimentos. Essa última também sempre se revela ser a componente mais vulnerável do tesouro de lembranças, a mais sujeita ao recalcamento. Algumas lembranças são encontradas, por assim dizer, em um primeiro estágio de recalcamento, mostrando-se marcadas por dúvida. Certo tempo mais tarde, essa dúvida seria substituída por esquecimento ou falha de lembrança. Cristiane, por obséquio. Oi, bom dia a todos e todas. Michel, eu queria voltar um pouquinho nessa frase aqui, que eu achei interessante, que fala sobre a segurança que traz as lembranças da questão cronológica. Eu queria só ver o que você pensa disso. Quando existe uma cronologia dos pensamentos de um paciente, é uma maneira de defesa, de uma resistência à lembrança, talvez encobridora? Eu só estou procurando aqui onde que está o trecho, tá? Me ajuda a encontrar aqui onde... Eu tô tentando ver aqui. Tá, não, mas eu acredito que estamos aqui na parte. Aqui, já encontrei. Ó. Vou reler e a gente pensa juntos aqui e constrói juntos uma elaboração. Quando os próprios acontecimentos são preservados na memória, ok? Foram preservados. Alcança-se com a mesma segurança a intenção subjacente às amnésias, eliminando-se uma ligação. A ligação é rompida da forma mais segura se for alterada a sequência cronológica dos acontecimentos. Nota que a fala que é alterado, tá? A ligação é rompida da forma mais segura se for alterada a sequência cronológica dos acontecimentos. Aqui vejo uma leitura de uma memória encobridora em curso. Eu altero aquilo para chancelar uma narrativa. Essa última também sempre se revela ser o componente mais vulnerável do tesouro. Olha que interessante isso. Se for alterada a sequência cronológica do acontecimento, esta última também sempre se revela ser um componente mais vulnerável do tesouro das lembranças, a mais sujeita ao recalcamento. Algumas lembranças são encontradas, por assim dizer, em um primeiro estágio de recalcamento. Vamos pensar que aqui a gente está falando
na leitura da repressão. Eu estou lendo dessa forma, tá? Se vocês lerem diferente, por favor, contribuam. Eu estou lendo um primeiro estágio como repressão no pré-consciente e um segundo estágio como recalcamento propriamente, mostrando-se marcada por dúvida. Certo tempo mais tarde, essa dúvida seria substituída por esquecimento ou falha da lembrança. Parto do pressuposto, eu acredito, Cristiane, se tratar exatamente da questão de memórias encobridoras, ou seja, algo tão doloroso que eu preciso de alguma forma distorcer. Vamos de novo enfatizar esse ponto que a gente leu na psicopatologia da vida cotidiana. Não necessariamente que é porque ele lembra que aquilo aconteceu, né? Mas muitas vezes é porque é distorcido. Claro que se a gente for para um viés da psicanálise ontológica do Ferenczi, a gente vai por um outro lado. A gente vai dar crédito àquela memória. Porque se a gente der um desmentido, pode desestruturar a pessoa. Mas na clínica epistemológica, a gente está lendo nas quintas-feiras, eu iria pelo viés da fantasia. Então, eu acredito, a leitura que me parece que tu fez é a que eu compactuo contigo. Eu distorço aquela narrativa e daí é por isso que a gente vai questionando e vai perguntando. Tá, mas, por favor. Talvez um manejo sobre isso, né? De você quebrar essa cronologia feita pelas lembranças, né? É uma maneira de manejo para que essas memórias elas deixam de ser encobridoras, talvez. Sim, sim, sim. Sim, isso que tu falou é imprescindível. Psicanalista, a gente entende que existe a cronologia, mas o nosso Deus não é o Cronos. Uma sessão de análise é uma conversa esquisita. Né? Quando o sujeito vem para cá e ele começa a falar de tempos antigos. Não, mas eu perdoo aquela pessoa. Eu perdoo ela. Não, eu não estou falando de você hoje, ou seja, cronologicamente, como ele pensa hoje. Não, eu gostaria que você me dissesse, naquele momento, o que você sentiu. Entendendo que aquele momento é agora. Ele está vivendo naquele momento. Não é cronologicamente eu estou regredindo e tal, e pensando, sendo maduro hoje, vendo aquilo. Não, eu quero saber como é que você se sentia estando lá naquele momento. Para vivenciar, volta ao Gabor Maté. 20 anos falando, se eu não vivenciar, eu não supero. Tá? Então, o que tu disseste, eu compactuo com isso, acredito que cronologicamente, o que a gente faz? A gente vai lá, a gente volta, a gente não tem um tempo fixo, não é me conta detalhadamente, olha como você chegou hoje, uma pessoa complexa. Você sobreviveu a isso. Tu falar isso para uma pessoa não funciona. Isso daí ele sabe, isso daí ele leu um monte de livro de autoajuda. Mas o vivenciar é o espaço potencial que o analista propicia. O Winnicott trabalha com esse conceito, que é como se ele, no livro Brincar é a Realidade, ele fala de um menino que vinha no colo dele, escorregava por entre as pernas dele. E ele entendia que era como se o menino estivesse nascendo de novo. Era essa a questão. Eu volto para aquele momento e vou transpor. Faz sentido para vocês? Qual é a visão de vocês nessa conversa nossa aqui? Quem quer compactuar? Cristiane, tu entende dessa forma também? Sim, eu entendo, e é um manejo que vem muito na clínica, né? Eu acho que qualquer caso, você Uhum. fazer essa quebra cronológica não é fácil, porque existe Sim, uma resistência, mas é uma maneira de praticar um manejo também, né? sim. Na ordem é a Luciana e depois o Augusto. Luciana, por favor. Eu acho legal também a gente pensar, não nessa questão cronológica, mas essa questão de onde eu estava naquele momento. Né? Eu tenho uma paciente que tem muito isso, né? Ela não tem uma memória cronológica,
mas vira e mexe, ela vai para alguns pontos do momento infantil dela, 7 anos, 9 anos, sempre perpassa por isso. Eu acho que a gente também, como analista, entender quando que isso se passou, pelo menos você ter uma noção de contexto também é extremamente importante, né? Porque ela cita, por exemplo, uma determinada casa que ela vivia, então existem pontos ali que precisam ser trabalhados, né? Então, a cronologia, mesmo que ela não seja a mais importante ou tão importante, importante você colocar ali a contextualização, né? Quando isso aconteceu, talvez muito mais a geografia, né? Tempo e espaço ali, né? Do que o Cronos em si, né? Porque também é uma forma de contar, de narrar, né? A sua história, colocar a história, né? Numa narrativa, e a narrativa ela vem em sequências, mas não necessariamente essa sequência é como de fato aconteceu, mas como ela consegue narrar e elaborar isso, né? Porque ela só consegue elaborar se ela tiver uma coerência dos fatos ali na cabeça dela, né? Então, eu acho que isso é importante, não tanto Cronos, mas sim no sentido de narrativa, de elaboração, porque senão a pessoa também não consegue, né? Elaborar. Então, como que ela vai colocar isso numa sequência que é lógica para ela hoje, né? Através do psiquismo dela que ela tem hoje. Uhum. É interessante isso, é como a pessoa conta, né? Eu penso essa parte cronológica no sentido da regressão, né? E a regressão é um termo que o Ferenczi traz para a psicanálise, o Freud não trabalhava com isso. Né? E é muito essa questão de a pessoa estar falando contigo, de repente ela se porta, mas como tu disseste, tendo como mapa no contexto geral, não aquela coisa engessada de uma datinha após a outra, sabe? Que isso daí, para mim, é totalmente racionalização. Né? Se a pessoa vai totalmente cronológica, assim, muito bonitinha, é um fio condutor, uma narrativa totalmente de defesa. O neurótico obsessivo é assim, né? Ele chega, olha, e dois minutos antes das 7 da manhã, eu fiz isso. Mas aí chegou às 10 da manhã, eu estava fazendo aquilo. E daí, olha, faltava 10 minutos, eu fiz aquilo outro. Ele está falando demais e tu fica preocupado com o Cronos, com horário, com datas, e tu esquece o que ele está narrando. O Cronos é desse que eu estou te falando. O neurótico obsessivo, ele adora te dar números, datas, e se tu presta atenção nisso, tu não escuta a narrativa que ele está dizendo. O que foi o período, o que levou ele chegar até ali. E daí é como a Luciana falou, é tu ter um contexto e não fixar naquele ponto numérico, vamos supor dessa forma. Augusto, por obséquio. Você deu spoiler do que eu ia falar, meu? Eu compactuei contigo. É sincronicidade junguiana. Deixa eu abrir a câmera para falar, que senão fica chato. Eu fecho a câmera para poder ir tomando meu cafezinho sem incomodar. Então, o Michel acabou de falar e assim, eu concordo nesse lugar. A Cris, quando você perguntou, eu entendi exatamente isso que o Michel acabou de colocar. Que quando a pessoa é muito certinha na cronologia, é como se fosse um modo de defesa, né? O neurótico, ele tem essa posição mesmo. Tá? Ele desvia a atenção, ele fica falando data, ele fica falando hora, ele fica falando exatamente em que momento aconteceu, ele tenta evitar de voltar, inclusive. Então eu vejo realmente como defesa. Quando a pessoa está muito certinha na história dela, que ela começa, eu comecei, vai, e ela vai, e não para, ela não se perde na narrativa, ela não volta em momento algum, ela não retorna para um momento anterior ou um momento futuro, porque é muito comum, né? O paciente está te contando uma história e fala, não, e isso me lembra, cara, quando eu tinha tal, ou lá na frente também, minha mãe, então ele fica pulando. Quando ele fica pulando, assim, é óbvio que é difícil de eu fazer isso durante a sessão. Mas depois eu percebo que ele estava realmente em associação livre, porque ele estava viajando, ele estava sem um tráfego contínuo aí de tempo e espaço. Quando ele está nesse tráfego contínuo,
Depois, óbvio, porque durante a sessão eu estou mais prestando atenção no que ele está dizendo do que no quando ele está dizendo, que é o que o Michel falou. Né? Você não fica muito preocupada com data, com horário, com dia, com local, porque isso vai acabar vindo naturalmente. Mas o que ele está falando é mais importante. E o neurótico, ele sempre tenta desviar essa atenção. Não é Não é de consciente essa caráter, né? defesa. Não é de Não é. caráter, é questão Não é inconsciente. isso. Não é consciente essa defesa, é uma defesa. E aí cabe a gente, de uma maneira prática, e isso a gente só adquire com o tempo, esquecer essa narrativa temporal e prestar atenção no que está sendo dito. Não sei se eu colaborei, mas é nesse Não, lugar. colaborou. Eu acho que tu organizou a fala que eu estava levando de um Muito. lado para outro aqui. Tu organizou bastante o que eu queria falar. E é legal, assim, só pegando. Obrigada, Augusto, é isso mesmo, sabe? E isso a gente tem que ter muito cuidado dentro da clínica, porque escorrega. A questão disso, a gente não se atentar, e o que a Lu trouxe também, tem muito disso. E eu só queria pontuar, da fala da Lu, é que cada caso tem uma cronologia própria, que ela vem também com uma questão geográfica. E a cronologia não seria assim, que nem tem paciente que vem com datas, horários e tudo, mas tem uns que também vem bem imbricado com geográfico, com o ambiente, com tudo. As Então, fases psicossexuais são isso, né? Levando justamente. Freud. Né? Aqueles 5 tempos ali que vão estar, né? E vale lembrar o que o Laplanche e o Pontalis escrevem naquele dicionário deles: associação livre, na etimologia do termo, quer dizer ideia que ocorre. Né? E o que está vindo ali, como está ocorrendo, é natural. Eu falo muito pelas minhas próprias análises, eu tenho muito essa questão de eu ter uma certa sequência, até mesmo porque eu sou bem obsessivo em tudo que eu faço. Deixa eu ver o que a Johanna colocou e depois eu passo para a Elaine. Pode falar mais sobre o bebê que escorrega do Winnicott. Johanna, isso é um trecho do Brincar e a Realidade, que o Winnicott ele começa a trazer o contexto de dizer que aquela criança que não teve a oportunidade de nascer. Então, o Winnicott começa a fazer? Ele começa a abrir espaço para que esse bebê suba no colo dele, escorregue. Esse bebê não, essa criança, eu acho que devia ter uns 2, 3 anos, e ele começa a criar contextos como se fosse para aquela criança ser criança. O termo de regressão, bem um contexto do Ferenczi ali. A criança começava a babar muito, ele deixava a criança babar. Então, essa criança começava a se portar como se fosse um bebezinho. Então, tu nota que era algo até antes da fase oral que o Winnicott começa a trazer. Mas é um texto bem, bem bonito. Vou ver se eu encontro e compartilho com vocês para a gente não fugir muito do Freud, senão complica a cabeça de muita gente, inclusive a minha. Elaine, por favor. Então, Michel, bom dia, pessoal. O que eu ia comentar é o que você acabou de falar, né, sobre esse lado nosso obsessivo, que acredito que, de alguma forma, todos temos um pouco, né? E ao escutar o analisando, trazer essas questões, talvez a gente tente querer interpretar e colocar numa sequência, na intenção de ajudar, né? E a gente tem que ter a gente não pode, né, entrar nessa onda de querer organizar para ele, inclusive. Acho que o trabalho nosso é deixar justamente fluir, porque é a partir desse fluir que ele próprio vai conseguir organizar, né, o sentir, o que surge. Mas eu acho que às vezes existe uma resistência, eu estou falando por mim, né, em uma ânsia em querer organizar para ele aquele pensamento e estruturar aquilo numa lógica, numa razão, o que vai totalmente contra o que prega, né, a psicanálise, mas é uma resistência do analista daí, no caso, eu acho. Eu acho, Elaine, eu compartilharia contigo a técnica do Claudio Weiserick, do Fiorini,
que vai muito na clarificação. Dependendo, analisando, eu particularmente, eu trabalharia tentando auxiliar no processo de organização da narrativa, sem incluir significantes. Sim. Mas eu trabalharia ajudando ele no sentido, olha, você observa que você iniciou a sessão me falando da sua relação materna, o quanto foi difícil, depois você veio em seguida, você me falou da fase adulta, como conheceu sua esposa, de repente você voltou para a adolescência e você me falava da sua primeira namorada, né? Aí você tem duas saídas. Me parece que você quer dizer o quanto a forma que a sua mãe cuidava de você traz os seus relacionamentos afetivos com a sua esposa atual e com a sua primeira namorada. Faz sentido para você? Ou então eu posso ir para o segundo ponto. Você começou dessa forma, dessa forma, dessa forma. O que será que você quer dizer aqui para nós, me trazendo dessa forma? São duas formas. De certa forma, eu estou auxiliando a organização dele. O Winnicott fala disso, que ele diz o seguinte: boa parte das pessoas nunca foi escutado inteligentemente. Sim. E escutar inteligente, isso é classificação. A psicodinâmica adora usar esse conceito. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa linha. Não trocando, mas usando a forma como ele me trouxe. Sabe? O que será que você quer me dizer? Michel, desculpa, quando que a gente deve adotar assim, esse manejo? Quando fica tudo muito truncado, muito vai e vem, o analisando está perdido? Quando eu sinto que está indo para a associação solta. Ah, tá. Associação solta não é associação livre. Né? E às vezes o cara fica tão desbussolado assim, então olha, o que será que você quer dizer? O que o Augusto falou do neurótico obsessivo, que ele começa a notar meio que se está em espiral, ele está gozando em vez de elaborando alguma coisa. Que é diferente, tem muito analisando que chega para gozar na clínica contigo, e não propriamente para elaborar a situação. Então é nesse momento que eu procuro ir para essa linha de trabalho. Mas aí, claro, vai experimentando, vai usando. Era o Ferenczi que dizia que o trabalho do analista não é um trabalho daquele arqueólogo que chega com um projeto pré-definido. Não, a gente vai construindo ao decorrer o projeto, né? Não tem uma planta pronta. Eu vou para esse lado, né? Deixo aberto se algum colega ir para outro lado, tá tudo certo. Cada um vai para onde que acha mais conveniente, desde que auxilie o teu analisando, né? Faz sentido para ti? O que tu acha? Não, para mim faz muito sentido. Eu acho que ajuda a organizar o pensamento. Muitas vezes ele se perde mesmo na própria narrativa e precisa, eu diria que assim, é quase um aterramento para de repente organizar a fala e não ficar solta. Ao mesmo tempo, tira ele talvez dessa ideia de controle, de estar tão apegado à questão só cronológica, e você vê que aquilo acaba sendo também um mecanismo de defesa para não deixar o fluir, né? Então, eu acho que faz muito sentido, sim. Perfeito. Cristiane, por favor. E isso é interessante, viu, Elaine, que a gente, às vezes, os analisandos vêm e fica como uma conversa de bar. Aí se você deixa, a pessoa tá conversando ali, achando que está tomando uma cerveja com vocês, e aí fica complicado. Por isso que eu acho que esse manejo de você organizar o próprio pensamento dele traz também para análise, né? Para a seriedade do que está acontecendo. Não é colocar significantes, mas trabalhar com o que ele traz, né? E eu vou ler mais um pouquinho e a gente vai seguindo aí na nossa conversa. Um estado como esse das lembranças relativas à história clínica é o correlato exigido pela teoria, correlato necessário dos sintomas da doença. Ao longo do tratamento, o doente, então, adiciona aquilo que antes reteve ou que não lhe havia ocorrido. Embora sempre eu tivesse sabido, as confusões de memória
revelam-se insustentáveis, as lacunas de memória são preenchidas. Somente por volta do final do tratamento é que se pode visualizar uma história clínica coerente, inteligível e sem lacunas. Se a meta prática do tratamento consiste em eliminar todos os sintomas possíveis e substituí-los por pensamentos conscientes, então se pode propor a tarefa. Como outra meta teórica de curar todos os danos de memória do doente. Ambas as metas coincidem. Quando uma é alcançada, a outra também será ganha. O mesmo caminho leva as duas. A partir da natureza das coisas que formam o material da psicanálise, deduz-se que devemos prestar atenção em nossas histórias clínicas, não apenas as circunstâncias puramente humanas e sociais dos doentes, como também os dados somáticos e aos sintomas da doença. Acima de tudo, nosso interesse voltar-se-á às relações familiares dos doentes, mas precisamente como será mostrado, também devido a outros vínculos, e não apenas considerando a hereditariedade a ser investigada. O círculo familiar da paciente de 18 anos incluía, além de sua pessoa, o casal de genitores e um irmão 1 ano e meio mais velho. O indivíduo dominante era o pai, tanto por sua inteligência e suas qualidades de caráter, como por suas condições de vida, que fornece a estrutura para a história da infância e da doença da paciente. À época em que aceitei a moça em tratamento, ele era um homem na segunda metade da casa dos 40, dotado de uma vitalidade e um talento não totalmente comuns, um grande industrial em uma cômoda situação material. A filha era apegada a ele com especial afetuosidade e sua crítica despertada prematuramente resultava em um desagrado ainda mais forte em relação a algumas ações e particularidades dele. Ademais, essa afetuosidade foi intensificada pelas numerosas e graves doenças a que esteve submetido o pai desde que ela completou o 6º ano de vida. Naquela época, seu adoecimento por tuberculose tornou-se pretexto para a mudança da família para uma pequena cidade privilegiada pelo clima de nossas províncias do sul. Ali a doença pulmonar rapidamente melhorou, porém em função dos cuidados julgados necessários esse lugar, que designei como B, permaneceu sendo, mais ou menos, pelos 10 anos seguintes. O domicílio principal dos pais e também dos filhos. Quando estava bem, o pai ficava ausente temporariamente para visitar suas fábricas no alto verão. Procurava-se uma instância termal nas montanhas. Quando a garota tinha cerca de 10 anos, um deslocamento de retina forçou o pai a um tratamento de repouso em ambiente escuro. A consequência desse acaso médico foi uma restrição permanente da visão. O adoecimento mais grave aconteceu cerca de 2 anos mais tarde, consistiu em um surto de confusão mental. Aqui seguiram manifestações de paralisia e leves perturbações psíquicas. Um amigo do doente, de cujo papel ainda nos ocuparemos mais adiante, convenceu-o, tendo ele melhorado um pouco, a viajar com seu médico até Viena, para se consultar comigo. Hesitei um pouco, sem saber se eu não deveria supor, nesse caso, uma paralisia tabética, mas me decidi então pelo diagnóstico de afecção vascular difusa e após o doente haver admitido uma infecção específica anterior ao casamento, fiz com que realizasse um rigoroso tratamento antiluético, que fez regredirem todos os distúrbios ainda existentes. Foi, sem dúvida, graças a essa feliz intervenção que o pai, 4 anos mais tarde, apresentou-me sua filha, que visivelmente se tornara neurótica. E, passados mais 2 anos, levou-a até mim para tratamento psicoterapêutico.
Pessoal, até aqui, alguém quer pontuar algo? Acho que ainda não, né? Tá mais introdução aqui. Entre mentes, eu também conhecera em Viena uma irmã um pouco mais velha do paciente, na qual era preciso reconhecer uma forma grave de psiconeurose, sem sintomas caracteristicamente histéricos. Depois de uma vida ocupada com um casamento infeliz, essa mulher faleceu devido às manifestações, afinal não totalmente esclarecidas, de um marasmo que progrediu rapidamente. O irmão mais velho do paciente, que eu via ocasionalmente, era um solteirão hipocondríaco. A moça que se tornou minha paciente aos 18 anos, desde sempre teve suas simpatias voltadas para a família paterna e, desde que adoecera, via seu modelo na tia, que acabei de mencionar. Também para mim, não era duvidoso que ela pertencia a essa família, tanto pelo seu talento e sua precocidade intelectual, como também por sua predisposição a adoecer. A mãe eu não conheci. De acordo com as comunicações do pai e da moça, fui levado a imaginar tratar-se de uma mulher de pouca instrução, mas, sobretudo, não inteligente, que, especialmente a partir do adoecimento e do consequente distanciamento de seu marido, viria a concentrar todos os seus interesses na gestão doméstica, oferecendo assim o quadro daquilo que se pode designar como psicose da dona de casa. Alguém já ouviu esse termo aqui? Não, eu não conhecia em Freud. Por favor, Cristiane. Eu não, mas eu devo ter às vezes, sabe? Uma psicose aí. Psicose da dona de casa. Olha só o que o Freud cunhava na época, os neologismos dele, né? E nota que ele tratava a histeria como patologia, né? Ele falava de doente, né? O Lacan que vai muito para essa questão das estruturas, né? E, embora também era médico, era um psiquiatra. Sem compreensão em relação aos mais vivos interesses de seus filhos, passava o dia todo ocupada em manter limpo a casa. Aí a gente pode conjecturar aquelas questões de... É muito comum em quadros de questão de sexual essa neurose de limpeza, né? Dos pensamentos sujos, que a pessoa lava muito as mãos, né? Então, vamos partir desse pressuposto aqui. Os móveis e os utensílios, em tal medida que praticamente tornava quase impossível usá-los e usufruí-los. Não se pode deixar de lado essa situação, da qual se encontram indícios suficientes em donas de casas normais, de formas de compulsão por lavagem e outros tipos de compulsão por limpeza. Todavia, falta totalmente nessas mulheres, como também na mãe de nossa paciente, o discernimento da doença e, portanto, uma característica essencial da neurose obsessiva. Há anos, a relação entre mãe e filha era muito inamistosa. A filha ignorava a mãe, criticava duramente e escapara inteiramente de sua influência. Deixa eu só ver se é muito grande aqui, o que ela poderia estar dizendo. Para entender essa influência que ela está dizendo. Com efeito, não dou preferência ao ponto de vista de que a única etiologia da histeria seja a hereditariedade, mas eu não gostaria justamente com referência a publicações anteriores. Aí a nota da tradução mesmo, né? Não vou seguir muito aqui não, para não perder o foco. O único irmão da moça, cerca de 1 ano e meio mais velho, fora para ela, nos anos anteriores, o modelo ao qual sua ambição aspirara. Nos últimos anos, as relações entre os dois haviam se afrouxado. Na medida do possível, o rapaz tentava escapar das confusões de família, quando era necessário tomar partido. Ficava do lado da mãe, desse modo,
a costumeira atração sexual aproximara. Por um lado, pai e filha, e por outro, mãe e filho. Nossa paciente, a quem doravante darei o nome de Dora, nome bem conhecido nosso da psicanálise. Na idade de 8 anos, já apresentava sintomas nervosos. Nessa época, adoeceu de falta de ar permanente, com crises muito agudas. Problema que surgiu após uma pequena excursão nas montanhas e foi atribuído ao esforço excessivo. Transcorrido meio ano, aos poucos esse estado foi desaparecendo graças ao descanso e aos cuidados que lhe prescreveram. O médico da família parece não ter hesitado nem por um momento em diagnosticar o distúrbio como puramente nervoso e excluir uma causa orgânica para dispneia, mas é evidente que considerou esse diagnóstico compatível com a etiologia do esforço excessivo. A pequena passou pelas doenças infecciosas habituais da infância sem danos permanentes, segundo o que ela contou com intenção de simbolizar. O irmão costumava adoecer primeiramente de forma branda, ao que ela o sucedia com manifestações graves. Por volta dos 12 anos, ela passou a ter dores de cabeça unilaterais semelhantes à enxaqueca e acessos de tosse nervosa. No início sempre juntos, até que os dois sintomas se separaram e sofreram um desenvolvimento diferente. A enxaqueca tornou-se mais rara. Desaparecendo aos 16 anos, os acessos de tosse nervosa, que provavelmente foram provocados por um catarro comum, permaneceram durante todo esse período. Aos 18 anos, quando começou a ser tratada por mim, tossia novamente de forma característica. Não foi possível constatar o número desses acessos. Sua duração era de 3 a 5 semanas. Uma vez também durou vários meses. Na primeira metade de tal acesso, o sintoma mais incômodo, pelo menos nos últimos anos, era a total perda da voz. O diagnóstico de que novamente se trataria de nervosismo manteve-se por muito tempo. Os variados tratamentos usuais, incluindo hidroterapia e aplicação local de eletricidade, não lograram nenhum resultado. Foi nessas circunstâncias que a menina se tornou uma moça madura, independente em seus julgamentos. Acostumou-se a zombar dos esforços dos médicos e acabou por desistir da assistência médica. Aliás, desde sempre relutou em recorrer ao médico. Aqui eu vou abrir um parênteses para a gente pensar e conversar sobre a clínica. O desejo do analista deve ser renunciado. Aí a gente ouve o desejo do analisando. É interessante nós lembrar, o Mário Eduardo fala disso. Existem analisandos que, por sua vez, não querem ser, abro aspas, curado. Alguns analisandos, o lugar de fala deles é aquele analisando que não pode ser curado. Então, notem que não é todo mundo que entra com o propósito de realmente elaborar algo ou curar algo. Existem analisandos que vão chegar para aquele lugar que eu sou o seu caso difícil. Entendam que existem também esse lugar de fala. Adriana, por obséquio. Michel, não sei se é uma percepção minha aqui, mas para mim deu uma percepção que todos chamavam atenção, um chamava a atenção de cada um. Entendeu? A mãe, nesse contexto todo, ela ficava só. Uhum. Ela não conseguia a atenção do marido, não conseguia a atenção dos filhos, e ela acabava ficando só. E eu acho que, né, no meu entendimento da leitura aqui, por isso que ela ia para esse viés da limpeza, que era onde que ela se encontrava, que era o quadro dela de ser mãe e dona de casa. E aí eu queria, assim, que você falasse um pouco se esse pensamento meu faz um sentido nessa leitura, nesse pedaço que a gente leu. Não, isso que tu disseste, a gente pode pensar sobre isso, sim. Sobretudo, eu vi ali entre os dois irmãos, eu entendi dessa forma, tá? Uhum.
que isso que tu disseste, para mim, soou também os dois irmãos numa competitividade patológica, digamos assim, né? Eu tô doente exato. e a outra vem, eu tô mais doente que você, Uhum, né? E dessa exato. forma eu angaria o olhar do outro, né? Isso é bem lacano no momento a questão visual que é necessário. Uhum. E vamos falar aí da clínica do 4. O que é a clínica do 4? É a clínica com os irmãos, né? Qual é o lugar de fala dos irmãos? Onde estão os irmãos nessa sequência? É a competitividade entre eles, né? A forma como a gente se relaciona com os outrinhos, com aqueles pares nossos no trabalho, talvez até aqui no grupo, né? Através de ciúme, através de competição, ela é pré-determinada pela relação que nós tivemos com os nossos irmãos ou com as funções que ocupavam essas relações fraternas nesta primeira infância. Então, Adriana, eu tenho essa leitura semelhante, mas gritou para mim a relação dos irmãos, né? Por sua vez, a mãe ocupando o lugar sociocultural que era da dona de casa, né? E aí a psicose da dona de casa que ele cita, né? Mas lembrando que o nosso lugar como analista é sempre escutar o sujeito e não a função que se desenha, né? Eu não escuto a dona de casa, eu escuto o sujeito que está ali, né? Como é que é? Ou seja, procurando quebrar um furo naquele discurso. Por isso, Adriana, que eu vejo, tá? Vocês têm todo o direito de pensar diferente, que eu tenho todas as resistências com temperamentos, tenho todas as resistências com signos e com questões pré-determinadas. Eu sou assim porque eu sou colérico. Eu sou assim porque eu sou de câncer. Eu sou assim por não é o lugar do analista, porque se tu entrar nessa narrativa, tu cada vez mais, tu ingessa o cara e o cara vai indo para esse álibi. Não é ele que é o culpado. É o temperamento dele. Nota que ele separa, Uhum. Isso, né? A culpa é do pai. O neurótico obsessivo ama jogar a culpa no, é. né? É do Tá partir. O sempre, pai tira, né? O pai tira. A culpa é do pai. Deus tá quer sempre assim. transferindo, né, para alguém, né? Ele não se Para sempre, implica. ele nunca está encaixado naquilo que realmente está ali presente. Está Exato. sempre colocando para o outro, né? Parece que ele está como se ele estivesse sempre blindado, né? Eu sou perfeito, o outro que tem os defeitos, o outro que traz isso, né? Ou no estado depressivo também, o depressivo no estado obsessivo, o Nasio fala isso no livro de depressão, e é magnífico, ele cita a depressão para o histérico, para o obsessivo. O obsessivo deprimido, ele é aquele cara que vai dizer, eu estrago tudo o tempo todo. Uhum. Eu sou um merda. Né? Então é importante observar isso, que há esse lugar de fala frente a cada estrutura. Tá? Ok, obrigada. De nada por nada, obrigado por ter compartilhado também. Então, só para a gente ver aqui o finalzinho, então, embora não sentisse nenhuma antipatia pela pessoa de seu médico de família, qualquer sugestão de consultar um novo médico provocava sua resistência. E também a mim, ela só veio movida pelo poder da palavra do Pai. Olha só, o quanto o pai era relevante nas decisões dela. E essa é uma pergunta muito importante para a gente fazer numa sessão de análise, tá? Como você chegou até mim? Quem te indicou? Quem te trouxe? Você que decidiu buscar análise? Né? Ou será que histericamente a pessoa é aquela que vem orientado por outro? Né? O que ele quer de mim, o que essa pessoa quer de mim, eu vou atendê-la. E assim sucessivamente. Pessoal, alguém quer pontuar algo? Eu não vou estender muito aqui. Não, até dá para ler mais um. Luciana, por favor. Michel, eu estava esperando você ler esse pedaço aí, porque para mim ficou muito claro assim, a influência do pai nessa família. Né? Uhum. E aí, como que essa influência do pai nessa família desemboca em cada personagem dessa família.
né? Então, a mãe, aquela que é mais passiva, e a linguagem dela é conversar ali com as questões da casa, né? Organizar a vida dela através do simbólico da casa, né? Atuando, né? Enquanto os irmãos estão na competição, talvez a competição desse amor, dessa competição, desse olhar, né, mais afetuoso do pai para um ou para outro, né? E o pai também, aí é difícil, né, em análise você puxar tanto, mas o pai também tem questões provavelmente familiares, porque o pai vivia doente também, né? Ele se curava e engatava em outra coisa, né? Assim como a Dora aqui, né? Então, tipo assim, ela vem do Tussi, ela vem de uma série de situações ali médicas que desemboca ali depois em Freud, né? Então, é como interessante também essa questão geracional, né? Pessoas que não estão curadas, pessoas que não estão analisadas, né? Como que elas vão estendendo isso, né? Por décadas, por gerações em gerações, e como é importante isso, né? Estar em análise. Isso daí tu tá falando, tu tá citando, tu tá fazendo a propaganda do livro do Mark Wolin, que é o Não Começou Com Você, né? É claro que ele vem mais numa linha do meio constelação familiar, né? Esqueci o nome do cara, é Bert alguma coisa? É um Bert alemão. Hellinger. Obrigado, Elisiane. Bert Hellinger, isso, o alemão radicado na África do Sul. E esse Não Começou Com Você. Que se a gente for fazer a análise do pai e ter oportunidade, a gente vai descobrir que provavelmente o pai, que é o empresário, está numa competição com os irmãos, e aí entra uma neurose obsessiva de trabalhar, e por sua vez a mulher fica em segundo plano, e os filhos ficam competindo pelo olhar dele enquanto ele tenta ganhar e destronar o outro irmão ali, né? Meio o Scar e o Simba. Mais ou Não, menos a isso. repetição está nisso tudo, né? Não só repetição em uma única pessoa, mas uma repetição que ela é familiar, né? E quando fala isso, eu acho muito legal a gente visitar a lógica das feridas narcísicas do Freud, que traz o Sol como centro, a questão do Copérnico. E eu gosto muito quando o Lacan traz que no final a gente tem uma questão elíptica, né? São vários planetas com as suas órbitas e satélites que se entrelaçam em alguns momentos, né? Então é como se fossem vários planetas e que eles se cruzam em algum momento, né? Uma lógica do Kepler e não do Copérnico. A nossa vida está mais para o Kepler, nesses encontros e desencontros, né? E a Elaine falou ali, eu vou terminando com a frase da Elaine: pessoas feridas ferem pessoas. Exatamente. E aí, quando o cara não se cuida, não faz a sua análise, que é o segundo ponto obrigatório de um analista, a gente não cura outras pessoas, a gente usa elas. E é isso que a gente está encontrando sucessivamente. Um monte de pessoas querendo se curar nos outros. Reforço o que eu falei na supervisão a semana passada. Se você está vendo todos os seus analisandos falando de problemas de relacionamento, se está vendo todos os seus analisandos com problema financeiro, vai para a tua análise pessoal, para a tua supervisão e verifica como que está a tua questão financeira, como que está o teu relacionamento, para que tu esteja ajudando outras pessoas, ou pelo menos sendo continente, e não usando elas. Porque isso é o que normalmente ocorre se não tivermos devidamente equilibrados. Deixo em aberto o convite, turma de terça-feira, 8 da noite, supervisão, está aberto lá. Essa sexta-feira vai iniciar uma nova turma de supervisão às 9 da manhã até às 10h30 da manhã. Quem quiser participar vai estar no grupo As Orientações. E segunda-feira que vem, também das 9 da manhã às 10h30 da manhã, também está aberto. Grupos de leitura, temos quarta-feira início de Além do Princípio do Prazer, a sugestão do nosso colega Augusto, e eu achei fantástico a sugestão de Além do Princípio do Prazer que o Augusto disse. Ele é o cara que estuda bastante esse termo, esse texto. Quinta-feira a gente vai para Thomas Ogden, psicanálise ontológica e epistemológica. Sexta-feira, literatura, que foi sugestão da Cristiane,
e também do nosso colega Tiago, que assim falava Zaratustra, tá bom? Então, tem bastante coisa para a gente estar estudando junto, caso vocês sejam neuróticos obsessivos. Se não, façam o que vocês quiserem.